Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Tô aqui com essa cara inchada porque eu acabei de acordar e eu tô com meus olhos irritados de alergia, mas enfim, relevem isso. Hoje eu trouxe aqui pro canal pra vocês, né, nesse vídeo, um bolinho de andar no tema galáxia que eu fiz. Estou fazendo essa introdução junto com a introdução do outro vlog, então por isso que eles estão no mesmo cenário, com a mesma roupa, com o mesmo estado aqui, porque eu tava gravando um vlog separado e aí eu decidi gravar apenas do bolinho de andar aqui pra vocês, tá bom? Então, nesse vídeo só vai ter o bolo de andar. Se você quer ver o restante das encomendas, assiste o outro vídeo que tem aqui no canal também. Então é isso, vamos lá pro nosso bolo de andar. Acho que é o primeiro bolo de andar totalmente verdadeiro que eu trago aqui pro canal. Os outros que eu trouxe, eles eram um verdadeiro e um falso, né? Então esse aí é totalmente verdadeiro e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Bom, gente, então aqui pra começar nosso bolo de andar, eu vou fazer a ganache aqui pra blindagem, né? Aqui eu estou utilizando 500 gramas de chocolate blend fracionado, tá? Cobertura fracionada, que tem 500 gramas. Eu vou derreter e depois eu vou acrescentar aqui 100 gramas de creme de leite, depois que ele já estiver derretido. Aí a gente vai fazer a blindagem dos nossos bolos. Ó, gente, aqui eu fiz já, derreti o chocolate, né? Tá bem dissolvidinho. Aqui eu coloquei 1 minuto e meio no micro-ondas. Você tem que derreter aos poucos pra não correr o risco de seu chocolate queimar. E aí aqui agora você acrescenta 100 gramas de creme de leite. Mistura bem. Se não fazer meleca não sou eu, né, gente? Ó, gente, tá pronta aqui a ganache. A gente só vai deixar ela descansar um pouquinho pra gente começar a trabalhar com ela, mas ó, já tá aqui bem cremosa e bem brilhante. Aqui, ó, eu vou usar esse banquinho que tem aqui os degraizinhos, ó, pra poder colocar o bolo. E aí eu vou usar o meu pratinho cakeboard, né, esse aqui tem 30 centímetros. Vou passar um pouquinho de glucose aqui no prato pra poder... Na verdade, não vou passar glucose, gente, vou colocar uma fita dupla face pra poder grudar bem o prato. Gente, como um bolo de andar é um bolo mais pesado, eu não aconselho que vocês mandem eles, o bolo de andar no caso, naqueles pratinhos de papelão, sabe? Porque ele não tem tanta firmeza. Eu aconselho que vocês realmente ou usem o de MDF, mas mesmo assim eu ainda acho ele meio fraquinho, ou vocês usem o banquinho. Nesse caso eu tô usando o banquinho e eu tô grudando o meu pratinho de MDF com a dupla face no banquinho, né? Pra poder ficar mais bonitinho, pra eu não colocar direto no meu banquinho, porque esse banquinho ele também mancha com corante, então eu preferi fazer dessa forma. E aí fica muito mais fácil pro seu cliente levar o bolo, né, e não corre risco de nenhum acidente. Só que nesse caso, ou você embute o valor do banquinho, só que ele é um pouquinho carinho, eu paguei, se eu não me engano, R$17, ou você faz daquela forma de emprestar. No caso, né, essa forma de emprestar é que, tipo, o cliente leva, mas depois ele precisa trazer o banquinho pra você, não fica com ele. Ó, gente, aqui tá bem preso, né, coloquei aqui. Aí aqui sim eu pego a glucose um pouquinho, só pra grudar o bolo no cakeboard, né, passar um pouquinho aqui. Então vamos lá começar a decorar o nosso bolo de andar. Aí eu já virei a minha forma, né, com o meu bolo no meu cakeboard no banquinho. Essa forma, gente, é a 20 por 10. A 20 por 10, ela pode chegar a um bolo de 3 quilos, dependendo de acordo com o recheio. No caso, a cliente, né, escolheu o recheio de ninho, tanto para o tamanho de baixo como o de cima. Então, ele chegou a mais de 3 quilos, tá? Chegou a mais de 3 quilos, na verdade, porque tem a blindagem. Se fosse sem a blindagem, tinha chegado aí sim na casa dos 3 quilos. Aí deve ter ficado com um pouquinho mais. Então, grudei o bolo aí no cakeboard, né, usando um pouquinho de glucose pra ajudar e não correr o risco do bolo sair andando, né, tipo, deslizar, enfim. E aí eu já vim fazendo a primeira camada da blindagem, tinha deixado a ganache descansar só um pouquinho, foi só o tempo de eu virar o bolo no cakeboard mesmo. Fiz aí a primeira camada e depois eu já vim colocando onde tinha algumas falhinhas, né, que não tinha pego a ganache certinho, e já vim colocando aí nas falhas. Deixei descansar um pouquinho, só para ele dar uma leve secada aí na blindagem, e já vim fazendo a segunda camada. Essa quantidade de blindagem, né, essa quantidade de receita que eu falei pra vocês no começo do vídeo, dá pra um bolo de 20 centímetros por 10 tranquilamente. Eu fiz 3 camadas de blindagem nesse bolo e deu tranquilo, viu, gente, pra fazer certinho.
não sobrou blindagem e não faltou, e o bolo ficou bem firme, né? Bem protegido, digamos assim. Se você quiser fazer um bolo todo ganacheado, no lugar de você usar o chantilly, o seu cliente pediu o ganache, né? Você consegue utilizar essa proporção que eu mencionei para vocês e você consegue espatular o seu bolo com ela. Eu gostei bastante, inclusive, eu acho que bolo ganacheado com ela deve ficar bem legal. E você pode usar a mesma proporção também para chocolate branco. Aqui no caso eu tô usando o blend mesmo, mas ao leite, meio amargo, também dá super certo para você fazer a blindagem. E aí eu só vim terminando de alisar ela aí, tirando o excesso aí um pouquinho do pratinho também, para depois ficar mais fácil da gente fazer a limpeza, né, do prato, antes da ganache secar totalmente. Deixei ela secando mais um pouco aí no bolo e vim aplicando a terceira camada de ganache e a última, né? Eu optei em fazer 3 camadas de blindagem para ter uma maior segurança no meu bolo. Se você ainda não se sente confiante, se você tem muita insegurança em fazer bolo de andar, eu aconselho você a procurar informações de como fazer um bolo de andar, ou até mesmo assistindo esse meu vídeo aqui, e você sempre tentar entregar o máximo de cuidado nele, né? Seja na estruturação, com o caninho, seja a sobreposição do bolo, seja na ganache, na blindagem, né? Então, por isso que eu acabei fazendo as 3 camadas aí. Eu sei que tem gente que faz bolo de andar sem blindagem, gente, mas eu morro de medo do bolo cair ou algo do tipo. Então, eu faço a blindagem sim, por segurança minha e por segurança do cliente também. Então, aí, para fazer a estruturação do meu bolo, eu comprei esses caninhos na Shopee. Que vocês viram aí a marca, na verdade eu nem sei qual que é essa marca, gente, eu só mostrei pra vocês e eu comprei a primeira vez, e eu gostei bastante, eu paguei muito baratinho nele, mais barato do que onde eu encontrei por aqui. Na loja de confeitaria aqui perto da minha casa, eu encontrei ele por R$ 30. E na Shopee eu paguei 9. Então eu aconselho vocês a comprarem o caninho de sustentação lá na Shopee, que sai mais em conta. Peguei esses discos de isopor, né? Aqueles discos tradicionais mesmo de isopor. Peguei a minha outra forma. Essa forma que eu tô utilizando é uma forma de 15 centímetros por 10. Virei a forma aí no meu pratinho de isopor para tirar a marcação dela. Porque aí, tirando a marcação, eu ia fazer o recorte, né, desse isopor, que vocês viram aí que ficou a marquinha dele certinha. Eu peguei a tesoura e fui fazer o recorte desse isopor, né, desse meu aro, porque esse isopor a gente ia utilizar para ajudar na nossa estruturação do bolo de cima. Enquanto isso, o meu bolo de baixo, né, o de 20 centímetros que a gente já ganacheou, ele tá secando. Tô esperando a ganache ficar bem sequinha. Então eu já vou adiantando esse ponto aí do bolo de cima, enquanto o bolo de baixo tá secando. E agora para a marcação que eu fiz foi o seguinte, peguei esse disco que nós já havíamos cortado, peguei o caninho de estruturação e posicionei bem no meio, eu vi bem certinho aí onde estava o meio do meu disco de isopor, fiz uma leve marquinha aí com o caninho da própria estruturação, você consegue fazer uma forcinha e ele vai ficar a marquinha, né, o círculo. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu acabei mostrando aí pra vocês. E aí, nesse círculo é onde a gente vai fazer o buraquinho pra conseguir passar o cano de estruturação. Gente, ainda tenho sim um pouco de dificuldade em bolo de andar. Não é um bolo que geralmente eu sou acostumada a fazer. Sempre evitei pegar muitas encomendas de bolo de andar por medo. Então, eu comecei a decorar esse bolo muito antes do horário, tá? Que a moça iria vir retirar. Eu comecei a decorar esse bolo 11 horas da manhã e ela iria vir retirar só 3:30 da tarde. Mas eu quis começar o quanto antes para conseguir fazer a decoração tranquila, com calma, para conseguir gravar para vocês também, porque isso é bem trabalhoso, né, fazer os vídeos pro YouTube. Então, quis começar antes para conseguir mostrar passo a passo para vocês, conseguir ensinar de uma forma mais didática o modo que eu estava fazendo, né? Então, eu comecei com bastante tempo de antecedência. Mas aconselho você a começar o quanto antes para não decorar ele muito corrido. Como vocês viram lá na parte do vídeo anterior, eu consegui fazer o buraquinho no meu isopor, que passou certinho o cano de estruturação. Então aí eu já vim para a parte da blindagem da parte de cima do bolo. Virei o meu bolo, né, nesse pratinho de isopor, que a gente acabou de fazer o buraquinho nele. E nós vamos decorar, né, a gente vai fazer a blindagem do bolo de cima, em cima desse isopor. Nesse caso, fez uma baguncinha aí na minha bailarina, mas não tem problema, porque não tinha muito como evitar esse processo de sujeira. Esse bolo de cima, igual eu mencionei, é um bolo de 15 centímetros por 10 e também com recheio de brigadeiro de leite ninho.
Então agora eu já venho fazendo a primeira camada de ganache em cima desse bolo. Gente, aquela quantidade que eu passei de 500 gramas de chocolate para 100 de creme de leite, se você for utilizar ela em um bolo de 15 centímetros, né, que no caso é esse que eu tô utilizando, vai sobrar ganache. Vocês vão ver que depois eu acho que eu acabo mostrando para vocês que sobrou um pouco. Então, eu tinha visto no canal da Mundo Doce da Mari que ela passou uma proporção de 400 gramas de chocolate para 80 gramas de creme de leite e a quantidade dá certinho para um bolo de 15 centímetros, tá? Então vocês reduzem um pouquinho a receita para não ter sobra de ganache. Aquela outra receita cheia, né, de 500 gramas para 100 gramas, você utiliza aí para o bolo de 20 centímetros, que é o ideal. Então eu venho fazendo aí a primeira camada de blindagem nesse bolo, eu tento descer a blindagem ali até a parte do isopor, para ficar bem blindadinho, tudo certinho. E eu já aviso vocês que esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou estar falando bastante, vou estar passando bastante informação, porque eu sei que assim como eu, devem ter muitas pessoas aí com insegurança em fazer bolo de andar, então eu acho que de certa forma eu consigo influenciar vocês ou ajudar vocês com as informações que eu passo aqui no canal, né, gente? Então, tornar esse vídeo um pouco mais didático e conseguir passar o máximo de informação, o que eu poderia ter feito e o que eu não fiz pra vocês, eu acho que ajudaria bastante. Então, já preparem um ouvidinho aí que vocês vão ouvir bastante da minha voz durante esse vídeo, mas a minha intenção aqui é totalmente ajudar vocês e influenciar de alguma forma. Venho aí agora com a segunda camada da blindagem, depois que eu deixei a primeira secar um pouquinho. Ah, gente, e lembrando que geralmente bolo de andar, ele é sim um pouquinho mais caro do que os bolos tradicionais de apenas um andar. Por quê? Porque tem item no bolo de andar que você não utiliza no bolo, né, de um andar só, que é o caninho de estruturação, que é a blindagem com chocolate, que é o isoporzinho. Se bem que o isopor é tão baratinho que, meu, 25 centavos, mas o resto você precisa sim repassar para o seu cliente. Que é o caninho, igual eu mencionei para vocês, né? E a blindagem. Aí, se o cliente fala assim, eu não quero a blindagem, o que eu faço, Lê? Você pode falar para ele que com a blindagem é mais fácil para o transporte para ele, que é mais seguro, né, para o bolo, a blindagem em si. Mas se você consegue fazer uma estruturação boa sem a blindagem, com a sua massa estruturada, o seu recheio estruturado, vai firme, entendeu? Não fica dependendo só porque o cliente não quis a blindagem. Se você entrega todas as outras coisas bem estruturadas. Eu só gosto de trabalhar com a blindagem que eu acho mais seguro. Aí agora, gente, eu tô com essa minha bailarina antiga e eu queria passar esse bolo de 15 centímetros pra cima dela pra conseguir desocupar a minha de vidro. Aí eu tentei passar ela segurando com um palito de churrasco na parte de cima, porém só me atrapalhou. Então eu coloquei a espátula ali na parte do bolo só pra conseguir levantar ela. E como a minha blindagem já tava praticamente seca, eu consegui manusear o bolo sem fazer meleca ou alguma coisa do tipo. E passei para outra bailarina só para ele secar ali na outra bailarina, porque agora a gente já ia vir decorando esse bolo de 20 centímetros que já tínhamos blindado. Então aí já estou utilizando o corante azul da Mago. Eu quero fazer um fundo de azul, né? Esse bolo é com tema de galáxia, mas como nós iremos utilizar pó de decoração, eu não queria aplicar o chantilly branco. Eu quis fazer esse fundo de azul para a gente conseguir depois fazer a pintura. Antes de fazer a aplicação, eu vim fazendo a limpeza do cake board, porque depois, para limpar esse chocolate depois do bolo decorado, é muito trabalhoso. Então, eu já vim limpando agora certinho e depois eu só limparia o chantilly. E agora, nesse caso, eu já venho fazendo a aplicação do chantilly azul com a manga de confeitar. Não precisa fazer pré-camada de chantilly, porque a gente já fez a blindagem. E sim, gente, estou decorando primeiro o bolo de baixo e depois eu vou sobrepor o bolo de cima e vou decorar o bolo de cima com o bolo de baixo já decorado. Então, vamos erguer as mãos aí, porque esse é um momento de tensão, mas enfim. Optei por fazer dessa forma, porque eu achei mais válido, né? Já que eu iria finalizar os bolos, os dois juntos, com o pó de decoração, então eu decidi fazer dessa forma, do que decorar o de 15 centímetros e depois passar ele pra cima. Aí eu já comecei a fazer o alisamento, então eu alisei aí na parte lateral primeiro, para depois conseguir fazer a parte de cima, porque aí eu peguei um pouco desse chantilly que saiu na espátula e completei com o chantilly da parte de cima, para me ajudar na hora de espatular.
Dei uma reforçada aí onde que tava um pouquinho de falha e depois já vim fazendo aí o alisamento na parte de cima. Nesse caso, gente, não usei nenhuma espátula de textura. Eu fiz um outro efeito na lateral dos dois bolos. Foi iguais os dois bolos. Então, não teve efeito com espátula de textura. E aí, agora, gente, eu utilizei essa espátula, essa mini espátula, né, pequenininha, pra conseguir fazer o efeito que eu queria. Então, é como se fosse aquele wave cake, enfim. Cada um fala de um jeito, né? Mas vocês entenderam. E eu acabei fazendo ele na lateral. Agora chegou o momento de estruturarmos esse nosso bolo, então peguei um caninho. Aí você tem que medir certinho o tamanho de altura do seu bolo, contando já com o bolo de cima, porque o caninho ele não pode ficar sobrando na parte de cima do bolo de cima do andar, né? Então você tem que medir aí certinho um tamanho de caninho que passe nos dois bolos e que não fique sobrando. Aí eu coloquei bem no meio e fui afundando o meu caninho. Porque aí, lembra daquele isopor que a gente fez o buraquinho? É nele mesmo que a gente vai encaixar essa parte do canudo que ficou sobrando, né? E, gente, eu sou muito perfeccionista nesse ponto, então eu queria ver se realmente estava no centro e sair medindo aí os 4 lados dessa parte aí do bolo e realmente estava no centro, graças a Deus. Aí, nesse caso, agora é pra colocar os outros caninhos, né? Porque a gente coloca um caninho no centro pra evitar que o seu bolo fique dançando pra lá e pra cá e outros caninhos espalhados no bolo. Você pode colocar de 3 a 4 caninhos, aqui no caso eu coloquei 4. E aí, gente, eu acabei nem prestando atenção e eu coloquei ele muito espaçado, quase próximo da quina do bolo. E ainda ficou grande, vocês viram aí que eu cortei e ainda ficou grande. Então, o que eu tive que fazer foi, eu tirei e cortei, só que eu acabei colocando no mesmo buraco. E só depois eu fui perceber que ele estava muito distante, que provavelmente o bolo de cima não fosse cobrir, né, devido ao diâmetro dele. Aí saí eu medindo pra ver se ia cobrir ou não. Acabou aí, gente, que eu consegui posicionar os caninhos tudo certinho. Acabei não mostrando pra vocês porque eu estava muito nervosa, aí eu pausei o vídeo e fui fazer isso tranquila. Peguei o bolo de cima, né, que é o de 15 centímetros, a minha blindagem já estava toda sequinha. E aí vem a parte mais temida, que eu estava nervosa, mas consegui acertar o buraquinho aí, ó, da posição do bolo. E consegui posicionar ele certinho e sobrepor a camada de cima do bolo. Ficou bem no centrinho, graças a Deus não ficou torto. E ficou bem legal, gostei bastante. E fiquei muito feliz com o resultado, só de ter conseguido sobrepor o bolo. Se você acha que sobrepor o bolo é difícil, é que ainda tem a parte da decoração. Então, decorar um bolo em cima de um bolo já decorado é mais difícil ainda. Você tem que ter muita calma, tem que fazer com calma sim, que senão dá tudo errado. Tem que ter paciência, porque dá trabalho, mas no final você vai ver que vai valer super a pena. E, gente, estou muito feliz de estar narrando esse vídeo, muito feliz de ter gravado ele pra vocês. Principalmente porque deu certo, né? Se eu estou postando é porque deu certo. E, sério, eu acho que é uma das narrações mais felizes que eu estou fazendo, porque eu fiquei muito satisfeita. Lembra que eu falei pra vocês que essa parte de alisar o bolo, ela é bem delicada? Eu senti que com aquela espátula, tava me dando um pouquinho de trabalho e eu não tava conseguindo finalizar da forma que eu precisava. Então eu peguei essa espátula de degrau grande e eu vim alisando, gente, bem com calma. Vocês estão vendo aí que a mão tem que estar bem levinha, não bota pressão nesse bolo. Vai decorando com calma, vai alisando com calma, paciência, que dá certo. Então, ficou muito mais fácil quando eu comecei a decorar, né? Decorar não, alisar esse bolo com essa espátula de degrau, do que com a espátula tradicional, tá? Então, você vai posicionando aí, você vai colocando chantilly onde estiver faltando, vai arrumando as bordas e calma que dá certo.
E agora vamos começar a parte da pintura. Tô usando o álcool de cereais junto com esse pó de decoração da Sugar Art na cor azul royal. Comprei esses dois potinhos, gente, porém para os dois bolos eu utilizei apenas um vidrinho cheio. Acabei nem utilizando o outro, comprei mesmo só por garantia. Então, se servir aí de parâmetro para vocês, um potinho de pó de decoração eu pintei os dois bolos. E aí agora eu só vim fazendo literalmente a pintura dos dois, né? Já tinha feito aqui na perfeita do bolo de cima e vim fazendo a pintura porque depois o resultado tipo de galáxia mesmo, a gente ia conseguir utilizando outras cores de pó de decoração e também os glitters. E, gente, fala sério, a cor desse azul é muito linda mesmo. Ele tem um fundinho um pouquinho cintilante, mas assim, é quase nada. E, sério, essa cor de azul é linda, linda, linda. Outra dica pra vocês. Tinha começado a fazer a pintura do bolo e não tinha passado o chantilly no meu cake board. Então, eu parei um pouquinho aí pra conseguir passar o chantilly, porque depois, antes de eu pintar o de baixo, né? Porque depois, na hora da limpeza do cake board, ia ser muito mais fácil. Já que essa cor, ela é um pouquinho escura, né? Um pouquinho chatinha de limpar. Então, eu aconselho vocês a passarem um pouco de chantilly e depois pintar o seu bolo, porque depois, na hora da limpeza, vai ser uma maravilha isso daí. Agora chegou a hora de darmos aí, né, os toques especiais do nosso bolo. Mostrei pra vocês que eu utilizei o pote inteiro de pó azul, mas enfim. Agora eu venho com esse pó de decoração prata. Vocês ignorem a minha mão, que já estava toda suja nesse momento. Diluir também um pouquinho no álcool de cereais. E aí o que eu faço é o seguinte, queria dar um efeito bem de galáxia mesmo. Então com esse pó, eu vim aplicando um pouquinho no bolo. Porém, sabe quando você vai aplicar, mas você não borrifa, vai até o final da bombinha? Eu só vim fazendo um pouquinho, gente. Tanto que vocês forem ver aí, tá bem respingadinho. Não tava como se eu realmente tivesse ido com a bombinha até o final rápido, né? Porque se eu fizesse dessa forma, ia atingir muito rápido o meu bolo. Ia ficar, tipo, bem marcado. E não era isso que eu queria. Eu queria que realmente ficasse aí com esses respingos, né? Pra simular realmente, é como se fosse uma galáxia. Então eu só vim fazendo, ó, dá até pra observar ali na bombinha, o jeito que eu fiz, que foi só dando uns tranquinhos na bombinha pra dar esses respingos no bolo. Não vai até o final, porque senão vai ficar, tipo, o seu bolo todo pintado de prata. Aí eu já tô com outra cor de pó de decoração, que é um violeta. O violeta acabou não aparecendo muito, eu acho que o tom dele tava bem próximo do azul, então eu acabei depois acrescentando um pouquinho do pó lilás pra tentar ficar um pouco mais destacado, porque o violeta em si, ele não ficou tanto, e aí com o lilás ele realçou um pouquinho mais. Aí nessa parte tô colocando um pouquinho de glitter, a minha bombinha endoidou e começou a sair glitter mais do que o normal. Esse glitter que eu tô usando é o holográfico, e eu misturei um pouquinho também com o glitter unicórnio, se eu não me engano, da Mago. Só que teve umas partes, gente, igual eu falei que a bombinha ficou doida, começou a sair um monte, mesmo eu apertando devagarinho, que saiu muito glitter. Aí depois eu tirei um pouquinho do excesso com um pó de decoração azul pra, pra ficar um pouco menos destacado aí com o glitter, né? A cliente trouxe pra mim esses confeitos em açúcar em formato de estrela e de pérola, então eu escolhi a parte da frente do meu bolo e vim aplicando esses confeitos que ela me trouxe. Esses confeitos, gente, dão um pouquinho de trabalho de aplicar, mas paciência, né? É porque eles são bem pequenininhos, então eu venho com a pinça e venho colocando. Essa pinça é pinça alimentícia, eu não lembro onde eu comprei, foi na época da faculdade, que na verdade eu não comprei, eu ganhei. Então eu não lembro onde ela comprou. Não sei, na verdade, né, onde ela comprou. A moça que me deu. Enfim, mas se você não tiver pinça alimentícia, você pode comprar aquelas pinças mesmo de sobrancelha. Você higieniza e, pelo amor de Deus, deixa ela apenas para confeitaria. Não vai tirar a sobrancelha e depois vai colocar miçanga no bolo, pelo amor de Deus. Mas enfim. Tô aí escolhendo certinho os confeitos que eu quero colocar. E se vocês puderem ver no bolo, ele está, né, com aqueles respingos. E os respingos eu fiz com um pincel. Eu só peguei o pincel, mergulhei no álcool de cereais com pó prata e dei
umas jogadas assim no bolo, sabe? Com o próprio pincel. Aí eu vim fazendo um trabalho de bico entre o vão dos bolos, porque a cliente havia me pedido, né? Na inspiração que ela me mandou, tinham algumas bolinhas, aí onde eu estou colocando, só que brancas. E ela havia me falado que ela queria ou violeta ou lilás. Então, eu peguei um lilás um pouquinho mais clarinho, com um bico perlê bem fininho. Não sei a numeração desse bico, gente, porque ele era de um kit que eu comprei na Shopee e não tem numeração. Mas ele é bem fininho, e aí eu vim fazendo essas bolinhas aí na lateral, igual ela havia me pedido. Gente, esse foi o resultado do bolo, ó. Fiz aqui o detalhe com o bico que ela pediu. E ele ficou assim. Deixa eu apagar um pouquinho a luz pra vocês verem a cor dele natural, porque tava com a ring ligada, mas ó. Ficou assim, com os confeitinhos de estrela, né? E eu gostei bastante. Agora deixa eu ligar a luz de novo pra vocês verem os detalhes dele aqui, ó, melhor. Bom, gente, apareci. Hoje é um dia depois que a gente fez aquele bolinho de andar. Eu não finalizei no dia porque dava muito corrida, então eu vou finalizar o vídeo aqui agora com vocês. Acabei de tomar um banho, tô aqui penteando meu cabelo, mas eu vou aproveitar esse momento, né, que eu acho que a gente fica mais próximo pra finalizar o vídeo, tá? Esse foi o meu primeiro bolo de andar, tipo, oficial, com 2 bolos verdadeiros. Eu sempre tive muito medo de fazer, porque eu tinha muito medo em relação à estruturação, se ele ia ficar inteiro, se eu ia entregar um bolo bom pro cliente, se a estruturação ia ficar certa, se a blindagem e tudo mais. Então eu sempre adiei muito pra pegar um bolo de andar. Tanto que eu já tinha feito alguns orçamentos ano passado de muitas pessoas que me chamaram pra perguntar sobre o bolo de andar, e eu sempre corria, gente, com medo de pegar bolo de andar pra fazer e, tipo, não entregar o meu melhor, sabe? E eu sou muito exigente, eu sou muito assim, tipo, que eu gosto de entregar tudo perfeitinho. Então, eu acho que se eu entregasse um resultado ruim pro meu cliente, eu ia ficar muito chateada. Só que esse ano eu decidi enfrentar esse medo aí, né, de pegar esse bolo de andar e não correr mais disso, porque é algo que eu tenho que bater de frente, eu tenho que enfrentar, porque senão eu nunca vou sair do meu lugar, né, gente? Eu sempre vou entregar os mesmos bolos. Se a pessoa quiser um bolo de andar, eu vou correr com medo de entregar. E não é assim que as coisas têm que ser. Então, eu esse ano decidi, né, fazer diferente. Já comecei o ano aí aceitando esse bolo de andar, dessa oportunidade que me surgiu. Eu gostei bastante do resultado, tava muito nervosa quando eu tava decorando ele. Confesso muito pra vocês, mesmo eu já tendo uma boa experiência aí com os bolos tradicionais de apenas um andar, eu tava muito nervosa pra fazer esse bolinho de andar, mas graças a Deus deu tudo certo. A moça gostou muito, a estruturação ficou ótima, o bolo ficou em pé a festa inteira. Ela cortou o bolo e o bolo tava em pé certinho ainda, que eu acho que é a parte que mais interessa, né, gente? Você deixar o bolo de andar certinho, em pé, ainda mais durante o transporte. Então deu tudo certo. E pra finalizar esse vídeo, eu quero deixar isso de como se fosse uma forma de uma mensagem pra vocês, né? Começando agora esse nosso começo de ano, que eu enfrentei esse meu medo aí, que seria o bolo de andar.
subir mais uma etapa aí do meu nível profissional, digamos assim, sair da minha zona de conforto de entregar apenas um bolo de um andar. E tenho certeza que agora, depois dessa minha fase, né, de ter entregado esse bolo de andar, eu vou pegar aí outros bolos sim de andar. Tô um pouco mais confiante agora, fazendo tudo certinho, e que isso sirva de, né, incentivo pra você aí que tem medo de ou pegar bolo que seja só de um andar mesmo, ou até mesmo pegar bolo de andar pra fazer porque você acha que você não é capaz, que você tem medo de não vender, de não acertar e não sei o que. Então saia dessa sua zona de conforto, pega esse bolo, vai, faz, porque é isso que você precisa pra dar um tranco na sua carreira aí, né, pra você começar a sair do seu lugar, pra você sair da sua zona de conforto e começar a enfrentar novos desafios e entregar coisas novas pro seu cliente. Então é isso, fiquei muito feliz com o resultado, espero que isso ajude você de alguma forma, principalmente do bolo de andar ou até mesmo pra você que quer começar aí. Espero que você pense um pouquinho em relação a isso e veja que vale a pena sim você enfrentar o seu medo por algo que você gosta. E a gente não pode ficar sempre no mesmo lugar, né? Que enquanto a gente tá parado tem outra pessoa aí que sempre vai estar procurando evoluir, e se o cliente chegar em você e você não vai fazer, ela vai pra essa outra pessoa, né, e você vai perder atendimento. Então pense em você também, pense em evoluir e sair do seu lugar, da sua zona de conforto. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Foi um vídeo muito especial pra mim, eu espero muito que vocês tenham gostado também. Então, mesmo se você não gostou, deixa o like pra mim, tá bom? Por favor, um likezinho mesmo que você não tenha gostado. Mas então é isso, gente, me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.